Fala galerinha, cansou de ficar liso, tudo bem com vocês? Aqui é o Will do Vida de Investor Esportivo, trazendo aqui mais um vídeo de análise de corrida de cavalo. Mas antes, quero dar dois recados aqui. O primeiro, recebi muitas mensagens, muitas não, algumas pessoas falando comigo, dizendo que no caso da Bet em Ásia, não estava conseguindo mais acessar, né? Eu não sei se é em relação às contas brasileiras, tá? Mas até contas, parece que internacional, o povo tá reclamando, ou até a própria Betfair, enfim. O povo não tá conseguindo acessar. E de uns dias pra cá eu comecei a ter o mesmo problema. Qual era o problema? O problema não foi que foi retirado os sites daqui do Brasil, do ar, por causa do uso do VPN, não. O problema foi a própria VPN que eu estava utilizando, que é a NordVPN. E é paga, viu? Eu paguei essa bexiga e não estava entrando. E aí eu instalei a NordVPN, a Urban VPN de graça, né? Que é até uma VPN que eu já usava antigamente para acessar uns sites da Austrália, né? E tá funcionando. Tô com ela ligada aqui. Deixa eu ver aqui onde é que ela ficou instalada, só para mostrar a vocês. Cadê? Tá nas extensões. Ó, tá aqui, ó. Urban VPN Proxy. Pronto. Tá conectado aqui, IP Argentina, certo? Vamos lá. Então aqui, ó, tá funcionando o Betfair. Deixa eu mostrar aqui, né? Corrida de cavalos, ó, tá aqui. Tem essa corrida. O meu relógio parece que não sei se está correto. Vamos ver aqui se está o vídeo ok. Vamos lá, ó. Funcionando normalzinho, normalzinho, tranquilo, Betfair. Vamos ver agora a Bet em Ásia. Vamos ver aqui. Só para mostrar que o vídeo tá funcionando. Se bem que a gente vai analisar, né? As corridas, então vocês vão ver. Pronto, funcionando normal. E a Bet em Asa é a mesma coisa aqui, ó. Corrida de cavalo. Aqui a gente vai ter todas as corridas, ó. Por exemplo, a corrida que vai ter agora. Cadê a corrida de Catterick? Essa corrida aqui, tá? Então aqui, ó. Top 1, 2, 3, 4. Os mercados que tem disponível aqui na Black, né? Então aqui, ó, se eu quiser fazer um back nesse cavalo aqui, seleciono, aí muda aqui para exchange, bota aqui em 5 segundos e aqui eu vou escolher se eu quero fazer um back ou se eu quero fazer um lay. Ó, posso escolher aqui, escolher se eu quero fazer um back, escolha a ordem que eu quero pegar aqui, ó, por exemplo, da Matchbook, ou posso escolher todas as exchanges, enfim, certo? Então funcionando normal, o problema era a NordVPN, tá? Então teste aí outras VPNs e aconselho a Urban, né? Porque pelo menos para mim aqui tá funcionando e outros navegadores, tá? Segunda coisa, pessoal, como vocês sabem, tem o meu contato aqui para informações, tanto de compra de contas, como mentoria. E também vou deixar aqui uma proposta para quem tiver no mínimo R$ 5.000 por 24 horas. Por 24 horas, tá? Apenas disponível por 24 horas. Vai ter um mínimo 5. Vai conseguir ganhar 100% desse valor e mais uma conta da Betfair estrangeira, certo? Se você tiver, só se você tiver, você entre em contato que eu vou dar todos os detalhes. Por favor, economize meu tempo e o seu. Só entre se você tiver o dinheiro. Vamos ao vídeo e às análises. Segura. Então, pessoal, vamos lá. Nossa primeira corrida de hoje, vamos pegar uma corrida de Perth, né? 2 milhas, 4 furlongs, handicap, hurdle. Só relembrando, corrida handicap, quais são corridas que que são organizadas de forma equilibrada, onde vai ser colocado peso, que vai peso para os cavalos carregar a mais, no caso, de acordo com o desempenho dele em corridas passadas. É uma corrida onde o handicap ele significa que você botar variáveis que equilibrem o nível dos cavalos que estão correndo ali. São as principais corridas dos hipódromos, né? Tirando os Estados Unidos, que quase não tem, só tem final de semana. Mas a maioria dos hipódromos, a handicap é a principal corrida, né? E também
uma das que vale mais dinheiro, vamos dizer assim, né? Obviamente, em comparado à novice e à maiden, né? Porque se a gente for pegar corridas que valem mais dinheiro, são corridas de group, class stakes, enfim, listed, são as corridas que vão valer mais dinheiro, que é a ponta da pirâmide do nível das corridas de cavalo. Mas vamos lá, vamos aqui ver essa corrida que temos aqui, o nosso queridinho, o meu queridinho Simboin, um dos jockeys de salto que já me deu mais dinheiro, né? Com o cavalo 1, daquele jeitinho que a gente gosta, já falei aqui em outros vídeos, cavalo 1, muito bom, corrida handicap, por quê? Porque o peso do cavalo, o que acontece, ele segue a ordem do número do cavalo, então geralmente o cavalo 1 vai ser o cavalo que vai estar carregando mais peso, geralmente, que ele pode ter o peso retirado, só relembrando aqui, assuntos que a gente já vai sempre relembrando, né, porque ninguém vai pegar todos os vídeos para assistir, então eu tenho que ficar repetindo, né, o conceito aqui. Então, quando tem peso retirado, vai ter aqui no Jockey Claim, aquela nomezinha de Jockey Claim, vai ter algum número. Então, deixa eu ver aqui se tem algum cavalo que está com algum peso retirado. Esse cavalo 5 ele está com peso retirado, está com 3. Ah, Will, esse 3 é 3 quilos? Não é 3 quilos. Vê ali onde tem idade e peso. Idade é 5 anos de idade e o peso é o 10-13. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é a anotação que eles usam lá e que na verdade esse cavalo não vai estar carregando 10-13, vai estar carregando 10-10 porque teve 3 pontos de retirada ali no Jockey Claim. Né? Se você quiser saber mais a fundo, entre em contato, adquire a mentoria. Mas vamos lá, nosso cavalo é o cavalo 1, tá carregando 12-2. Aí o que é que eu digo sempre na corrida handicap? Vou observar sempre os cavalos mais leves e os mais pesados, tá? Aqui, ó, 1-3-2, essa combinação daqui de cavalo 1-3-2, se bem que o 5 aqui deu uma diminuída na odd. Papai, complicado aqui, mas vamos lá. Eu gosto sempre de olhar os primeiros cavalos, né? Cavalo 1, que os cavalos das extremidades, né? No caso, se são 7 cavalos, vou olhar o 1, 2, o 6 e o 7, tá? Cavalo 1, ele tá carregando 12-2, sem peso retirado, mais pesado que cavalo 2, então esse cavalo 2 eu já posso retirar. Já retiraria ele porque temos um melhor que é o 1, né? Temos um cavalo melhor aqui que é o 1. Eu gosto de pegar o cavalo 2 quando ou ele tá com o mesmo peso que o 1, ou o 1 teve peso retirado e está mais leve que o cavalo 2, tá? Aí eu penso aqui no cavalo 2. Então o cavalo 1 aqui para mim é interessante. Primeiro, corrida handicap sem boi, eu não sei se como é que ele foi hoje, né? Vamos ver aqui se o sem boi já venceu hoje. Vamos ver. Obviamente a gente pode olhar também algumas coisas aqui. Eu não foco tanto aqui no Panthers porque é conteúdo mais da mentoria, né? Mas, ó, o Sem Bowen venceu já hoje, né? Eu posso dar uma olhadinha aqui. Quem são os melhores jockeys desse hipódromo, né? Tô abrindo aqui. Então, o Sem Bowen, no último ano, ele foi o melhor. E na temporada atual, ele também está sendo o melhor, né? Geralmente com a média de odds 3,36 que ele vence com um ROI de 47%. É dinheiro de graça quando ele corre nisso aqui. Ele já venceu a segunda corrida também. Veja como é bom o sem boi, né? Essa terceira ele não venceu, mas chegou em terceiro colocado, né? Uma National Hunt, né? No caso. Aqui a quarta corrida ele não chegou, mas ele correu, não ficou entre os três. E aqui, deixa eu ver se ele correu, ó, ele também não chegou. Mas aqui, ó, quando ele não chegou, ele tem a odd 16. Aqui, quando ele não chegou, ele estava com a odd 5,5. Não é isso? É isso mesmo. Eu quero saber, deixa eu ver aqui. Nessa corrida que ele chegou em terceiro, ele tá com odd 7. E nas duas que ele venceu, né? Ele tava com odd 3,5 e odd 1,61. Então ele vence nesse hipódromo geralmente quando ele tem uma odd de favorito. E aqui mostra realmente que a média de odd 3,36, que
aqui já está um pouquinho mais acima, né? Lembrando que essas odds aqui, pessoal, é odd de casa de aposta, tá? É a odd que vai estar aparecendo ali no Best Odds. Mas olhando pela nossa análise, nós temos um cavalo que está descendo aqui de, de classe, né? De classe não, de OR. Eu acho que a corrida vai começar e eu preciso escolher meu cavalo. Vamos lá. Esse aqui, ele está descendo de OR. Esse aqui, ele tá subindo de OR. Ou o cavalo 2 já melhorou para mim, hein? Cavalo 2 melhorou. Esse tá mantendo a OR, bom também. Esse está descendo. E esse está descendo. Eu ficaria com esses dois cavalos aqui. Escolhi. Cavalo 2 ou cavalo 6. Certo? Para back. Por quê? Os únicos cavalos. Que zoada da bexiga esse cara aqui. Os únicos caras que eles estão subindo de OR aqui, né? Aqui tá subindo 2 pontos e aqui ele tá subindo, ele tá mantendo a OR aqui. São os dois casos únicos. O restante, eles estão descendo de OR, ó. Descendo de OR. Esse aqui é um caso único também, tá? Talvez botasse esse cavalo 5 aqui também, certo? Eu ficaria com esses três, um desses três para vencer a corrida, tá? Se fosse para posição, que eu acabei não olhando a odd, mas se fosse para posição, eu ficaria com deixa eu ver, uma corrida hurdle, hurdle. Eu ficaria com esse, talvez o cavalo, deixa eu ver aqui. Eu ficaria com o cavalo 2. Com o cavalo 2 ou com o cavalo 6. Deixa eu ver aqui. Eu ficaria com o cavalo 2 para a posição. Ficaria com o cavalo 2. Certo? Por quê? Porque ele é um cavalo que ele já correu recentemente com esse jogo 3 vezes aqui. Não foi bem nessa, né? Mas também, olha a odd que ele estava, 27, né? Aqui ele estava correndo com odd 10. Tá? Aqui ele estava com odd bem menor do que ele está agora, né? Mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, para posição, cavalo 2. Ah, Will, por que você não botou o cavalo 5? Até para a gente tentar pegar uma odd melhor ali em posição, já que são cavalos de odd mais altas, né? Que pode, talvez não possa vencer, mas possa vir a chegar em posição. Então vamos ver aqui como é que anda essa corrida. É uma corrida de 2 milhas e 4 furlongs. Vou tapar aqui a odd para a gente ter um suspense, né? Porque quando a gente vê que a odd tá caindo ali, a gente meio que já sabe o que está acontecendo na corrida. Pitchwood ali, nosso cavalo 2, tá bem, né? Tá bem, mas tem um vermelhinho ali que eu acho que é o 7. Ou o 7 é o 5. Não. É o 7. Eu acho que mais o 5 tá brigando ali também, ó. O 5, o 7 e o 2. Vamos ver. E o 6, ele tá... O 6 eu acho que não... Nem deu reg. Mas o 5 venceu. E o 2 chegou em terceiro. O 2 chegou em terceiro em posição, a gente pegaria a posição também. Então acertamos aqui já o vencedor e já acertamos aqui também o cavalo para posição. Vamos ver aqui. Ó, cavalo 5, o 7, que era a zebra, em segundo, o 2 e e o 1, né? E o cavalo 1. Vocês veem aqui que o Sembo eu acabei não colocando, por quê? Porque justamente eu não gosto de pegar aqueles cavalos que eles estão caindo de OR. Não gosto, né? Principalmente quando você tem vários cavalos nessa situação e só apenas 2 cavalos em situações específicas. Um subindo de OR e esse daqui que ganhou a corrida, que estava mantendo a OR. Não, desculpa. É que estava mantendo a OR era esse aqui. Mas esse aqui, ele estava na situação que ele estava vindo de uma corrida que não era handicap. Era o único que não estava vindo sem ser de uma corrida handicap, né? Que não era não é um tipo de situação que eu gosto também muito de pegar. Quem não sabe como é o desempenho dele aqui em uma corrida handicap, né? Pode ser que a questão do peso venha atrapalhar, né? E venha fazer a diferença. Mas como a odd dele só estava baixando ali antes da corrida começar,
Isso aí foi interessante também, né? Como é que eu sei que não era uma corrida handicap as últimas corridas dele? Porque não aparece a OR dele, não aparece essa coluna do OU, ó. As corridas handicaps, elas são as únicas que vão ter as as ORs, né? A classificação oficial. Né? Então, quando não tem como essa corrida aqui, ó, que tem um tracinho, não foi uma corrida handicap, certo? Então, próxima corrida. Bom, vamos lá, pessoal. Temos aqui uma corrida que esse tipo de corrida eu não opero, mas vou aproveitar que vai ter ela para explicar um pouquinho sobre a NHF. NHF significa National Hunt Flat, seria uma corrida ali que está no intermédio da transição do cavalo que ele está vindo de corrida flat para corrida de salto, né? Para o cavalo não já chegar pulando, correndo corridas de salto, o que é que acontece? Ele vai correr corridas que não tem obstáculo, mas que são corridas com uma distância acima do normal das corridas flats, né? Que aí vai girar em torno de 1 milha e 7 furlongs a 2 milhas ali. É meio que uma corrida para o cavalo ir pegando resistência à distância, tá? Então preparatório aí, mas não vai ter obstáculo, uma corrida totalmente flat aqui. Por isso que o nome é National Hunt Flat, né? Então vocês vão ver aqui assim, a primeira dica que eu dou sobre esse tipo de corrida é pula essa porra, porque não precisa você operar nesse caralho aqui. Isso aqui é um tipo de corrida que vocês não precisam operar, tá? Mas vamos tentar tirar o leite da pedra aqui. Vamos pegar aqui o, o hipódromo, que é Ludlow, tá? Aqui de cara, o que é que eu pegaria? Eu pegaria os cavalos que estão vindo com uma boa distância, uma boa colocação na última, aqui, né? Eu pegaria, ó, teve esse cavalo que chegou em quinto, mas ele é uma Mary, talvez não seja boa as Marys, aqui a gente vai ter fillies e Marys, ó. Temos uma égua, filly, ou seja, uma égua que vai ter ali no máximo 4 anos de idade, né, a filly. As Marys são éguas que estão acima dessa idade, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma Mary aqui, ó, ela tem 5 anos. Uma Mary aqui, ó, ela tem 5 anos, é uma égua mais velha. Só que as éguas, como eu disse, são boas para corridas longas, tá? Então a gente não deve desconsiderar elas aqui, principalmente numa corrida onde é Mary Filly. Mas esse cavalo aqui ele já correu, já tem uma certa experiência com o mesmo jockey. Seria uma boa opção aqui para posição. Um, um cavalo, um jockey que eu gosto muito nesse tipo de corrida é o John John Noyle Jr., certo? Eu poderia pegar esse cavalo, esse jockey, e botar ele para posição, tá? É um cavalo que ele já correu, uma égua, quer dizer, né? Uma filly, mas aqui é só por causa do jockey, né? Mas a nossa escolha aqui não tem muito o que escolher nesse tipo de corrida, né? A Mist Midal pode também chegar bem, porque chegou em quinto, né? Então talvez aqui para vencedor o Dutch nesses dois aqui, ó, daria quase uma odd de 2 e para back posição principalmente o cavalo 13, né? Mas com também uma But observação let naquele me do the cavalo do experience. Jonjo, né? Então deixa eu botar o Jonjo aqui. Ele não vai estar no nosso Dutch, mas eu quero observar como vai ser o desempenho desse cavalo aqui, certo? Que é o cavalo 10. O Jonjo, ele está situado aqui, se eu não me engano, pela cor deve ser ele. Na frente, eu acho que quem tá é o 4. Se não for o 4, é o 5. É uma zebra, né? Jack Hogan. É uma zebrinha aqui. É um tipo de corrida que também gosta muito de dar zebra aqui, nesse daqui. Por isso que é um tipo de corrida que você deve pular. Então eu estou mostrando essa corrida aqui mais para vocês entenderem que tipo de modalidade é essa, né? É uma corrida que geralmente acontece sendo a última ou a penúltima dos hipódromos de que tem salto, né? E eu aconselho sempre vocês evitar esse tipo de corrida. Mas vamos ver aqui o que é que a gente vai conseguir extrair daqui.
Eu acredito que o cavalo 13 ele tá ali no meio, do lado daquele cavalo verde aqui, tá bem aqui, né? E o nosso cavalo, o Mish Midal, acho que é esse cara aqui, tá? Então acho que temos dois cavalos aqui para o nosso Dutch bem posicionado, né? Que possa vir dar esse green a gente. Vamos lá. Então cavalo 13 só confirmando e o cavalo 4 tudo certo. E o cavalo do Jonjo, que é o 10, tá morrendo. Vamos ver se ele vai conseguir chegar. Às vezes ele tá morrendo aqui, mas ele consegue pegar um gásinho e chegar em posição. Vamos dar uma observada. Se ele conseguir pegar uma passagenzinha aqui e não perder o fôlego, dá chance de chegar em quarto ali, hein? Será? Eu acho que morreu aqui o Jonjo. Mas vamos observar os nossos cavalos então aqui. O 4 e o 13 aqui, ó. 4 tá vindo. E vai dar o nosso cavalo 13. Então acabou batendo aí a nossa lógicazinha. Vamos ver como é que o 4 vai sair bem também. Eu acho que o 4 ficou em terceiro ou quarto ali, o 4, né? Geralmente, como eu disse a vocês aqui, por análise só pelo a última posição do cavalo. Aqui foi um pouquinho até mais favorável a esse cavalo, porque ele era o único que tinha chegado de quarto. Tinha outro cavalo aqui que foi o 2. Ele tinha chegado terceiro na última. Deixa eu ver aqui em que posição ele chegou. E assim, ter uma boa posição e chegar entre os favoritos, né? Está sempre entre os favoritos, quer dizer. E eu acredito que foi ele que chegou em posição também, ó. Foi ele, ó. Então, simplesmente pegou, eram os únicos cavalos que estavam com boas posições na última corrida. Eles chegaram no pódio entre os 4 primeiros, ó. Primeiro, segundo, o cavalo 4, eu acho que ele chegou em terceiro ou quarto, né? Então, só isso, né? Só que vai ter corridas que vai ser um pouquinho mais complicado. Então acabou batendo aqui, né? A nossa análise. Deixa eu ver aqui se realmente chegou. Chegou. Então, realmente aqui bateu na nossa análise. Vamos na próxima corrida. Bom, pessoal, vamos pegar aqui essa corrida. É uma corrida maiden, né? Uma corrida flat da Irlanda, né? Já falei em outros vídeos que é bom vocês evitarem essas corridas da Irlanda. Mas como é a maiden que apareceu aqui entre as corridas, para não ficar só em handicap, né? Vamos pegar essa maiden aqui. Maiden, pessoal, a lógica é dar um dos favoritos, tá? Dê preferência a cavalos que chegaram em terceiro ou segundo colocado. Evitem favoritos que chegaram em segundo na última corrida. Então, para mim, é interessante esse cavalo aqui. Esse cavalo aqui, para um back a vencedor, dá uma odd 1,80, né? Eu evitaria esse cavalo, né? E para posição, eu ficaria com a zebra, não com a zebra, esse daqui, né? No caso. Eu ficaria, se bem que quando é na Irlanda e tem aquele foguinho ali, é mais forte para vencer. Mas vamos lá. Esse cara aqui para ter 3 colocado, o William James Lee, né? Por quê? Porque ele chegou em quarto na última corrida, né? Pega cavalos que chegaram em quarto, depois pega cavalos que chegaram em terceiro, tá? Então esse cara aqui provavelmente ele vai vencer. Então de segurança aqui ficaria um back um Dutch aqui nesses dois cavalos, mas para posição o cavalo 13, né? É bom pegar também os cavalos que estejam aqui no time form nessas questões da maiden, tá? Pelos Sanctuary, os dois estão, mas quem está em primeiro é o Kyoji, que chegou em segundo aqui, tá? Então vamos lá, vamos observar. Corridas da Irlanda, cavalos que tem uma grande, muita entrada de dinheiro, é forte, tá? Ó, então tem muito dinheiro nesse cavalo aqui no Parish. Então vamos ver.
De uma forma ou de outra a gente acerta. Então, mas eu preferi a posição no cavalo 13 porque ele iria pagar mais, tá? Então vamos ver aqui. Sempre pega a posição, pega favorito e o favorito que chegou na última corrida em quarto e favoritos que depois, se não tiver nenhum cavalo que chegou em quarto, pega cavalo que chegou em terceiro. Se não tiver nenhum cavalo que chegou em terceiro, pega o cavalo que chegou em segundo ou o cavalo que vai ser o estreante da corrida. Beleza? Então vamos lá. Só evita tentar pegar cavalos que chegaram em segundo na última corrida e ele é o favorito numa corrida maiden, né? Fica tão óbvio que é nessas situações que acaba o cavalo falhando. E o Parrish está vindo aí, né? Com 50 mil de entrada ali, meu amigo. Se não ganhar, os caras mandam matar. Mas o nosso cavalo 13 está ali também, que é para chegar em posição, né? Vamos ver aqui se ele chega em terceiro entre os três. Ó, o Parrish vindo. E bateu o cavalo 6 e o Parrish em terceiro. Certinho. Certinho nossa análise. Como você maximizar teu ganho aí, né? Eu poderia ter 3 posições no 6? Poderia. A odd ia ser menor, né? Mas ali, como eu sei que o cavalo 13 era o único cavalo que chegou ali em quarto, entre os favoritos. Tira e queda. E o William James Lee é todo William, né? Já é bom, né? Então a gente conseguiu aí fechar essa terceira corrida. Vamos para a última corrida do nosso vídeo de hoje. Vamos lá, essa corrida aqui é a última corrida que a gente vai analisar. A gente vai pegar aqui a regrinha dos números mágicos. Temos aqui, ó, 4 e 1 adjacente, 7 e 2 adjacente aqui. Ou seja, 1, 7 e 2, que são os números bases. Já falei isso sobre o vídeo dos números mágicos aqui da corrida de cavalo. Então temos desses três números, quando dois estão juntos, né? O que está separado, se tiver perto do número que ele puxa, no caso o 1 puxa o 4, o 2 puxa o 6, né? O 7 puxa o 8. Então aqui a gente tem que possa vencer aqui o cavalo 1 ou 6. Vai vencer um desses três aqui, mas ou seja, já dá a opção da gente fazer um lane em qualquer um deles, mas eu ficaria com o 4, porque é o 1 que está isolado. Então o cavalo 1 aqui vence, então o cavalo 4 vence de certeza. Não por ele ser o favorito, né? Mas pela regrazinha, independente da ordem aqui, que se fosse maior, eu escolheria o 4, porque justamente ele puxa o 1, ele vai puxar o 4 quando tá nessa configuração de odds, né? É um pouquinho complicado, mas isso tudo passa em mentoria, que tiver mais interesse em saber. Mas às vezes tem oportunidades que é só você bater o olho, que você vai saber, que só vai aplicar a fórmula e pronto, né? Então aqui é 4, praticamente, não vou dizer certeza porque não existe nenhuma certeza 100%, né? Mas pelo padrão, pelo um dos padrões que eu observo, né, nessa configuração dos números mágicos aí, que é o 1, 7 e o 2, os números que eu mais me guio em corridas handicaps, provavelmente pelo 1 está adjacente ao 4 e o 7 e o 2 está longe do 1, né? O 1 vai puxar o 4 para a vitória, certo? Então, vamos lá ver aqui. Só vendo aqui a situação desse cavalo, um cavalo que ele está vindo uma vitória, né? Então, no mesmo hipódromo, ó, no mesmo hipódromo, quase mesma distância, né? 400 metros a mais agora, com o mesmo jockey e a odd caiu, né? Desde a última vitória dele, que ele ganhou com odd 5.3, né? Então é um cavalo que pode estar se caminhando aí para o hat-trick, né? Isso aí fortalece ainda mais a nossa análise. Mas o que me fez escolher esse cavalo foi justamente essa configuração. Tá? Então, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. Se fosse o cavalo 6 aqui, o 2 aqui, o 7 e o 1 aqui, quer dizer que aqui o 12 estaria puxando o 6, quem venceria era o cavalo 6. Tá? Essa configuraçãozinha aqui, que eu explico com muito mais detalhe na mentoria também.
né? Algumas coisas, a gente sabe que existem as manipulações em todo esporte, em toda questão de aposta, e essa aí é uma das manipulações básicas que eu já percebi em relação aos números de corridas de cavalo. E nos Estados Unidos é onde tem mais disso, tá? Então você vê aqui, cavalo 4 agora vai começar a dar o gás. Já fingiu por bastante tempo que estava mal correndo lá atrás. Agora está na hora de ganhar muito bem aqui essa corrida, né? Sem nenhuma emoção, uma odd de 2, 100%. Olha que nem terminou a corrida, eu já sei que esse cavalo vai vencer, porque é como eu disse, é uma manipulação do mercado. Ó, tá até me dando susto agora, hein? Ganha, porra. Então eu vou passar vergonha aqui. Ganha, ganha, ganha. Vai, vai ganhar, ganhou. Pronto. Ainda deu os outros números. Vamos ver agora quais foram os cavalos que chegaram em segundo e terceiro. Eu vi que em segundo ali foi o cavalo 2, que é um dos números mágicos base, né? Quais são os números mágicos base? 1, 7 e o 2. Então aqui, ó, o 2, talvez, ó, o 2 e o 6, né? Aqui. E quem é o 6? O 1, né? O 1 aqui também. Você vê que as combinações dos números que são puxados chegaram no pódio. Ou seja, eu te falei lá no começo da análise. O 1 vai puxar o 4. O 2 puxa o 6. Né? O 2 já acabou chegando em segundo. E o sexto. E o cavalo 6 chegou em terceiro, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Também tem essa questão. Ele puxa também na, nas posições. Isso é uma coisa que o pessoal que vê lá do trade nunca ia imaginar que existe. Muita gente nunca nem ia imaginar, porque só fica naquele negócio de leitura de mercado. E muitos diziam que pré-análise não existia. Eu sou o único que batia na tecla aqui, dizendo que tem que analisar a corrida antes da corrida. Diz, o que importa é a leitura do mercado. Porra nenhuma. É por isso que nunca ninguém ganhou tanto dinheiro como eu ganhei, como fazer 180 mil em uma noite, como tem aí gravado aí no YouTube, eu mostrando que sacando, viu? Sacando, tá tudo provado aqui no YouTube, é só pesquisar. Vamos ver aqui o resultado, ó. 4, 1, 6 e o 2. O 1 que puxa o 4, o 2 que puxa o 6, né? Parece bruxaria, mas isso aí é muito estudo e bunda na cadeira sentada. A gente se vê no próximo vídeo. Então, se você quiser entrar em contato para saber da proposta que eu falei no início do vídeo, sobre os outros serviços também, só entrar em contato que eu vou estar aguardando. Até a próxima.